Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Coelho, eu sou advogado há 25 anos, atuando na área previdenciária, trabalhista e empresarial. E hoje eu vim aqui para conversar com você sobre uma informação muito importante da semana passada em relação aos acidentes de trabalho e o coronavírus. Fica comigo porque essa informação vale ouro. Então, pessoal, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, aliás, foram várias ações diretas de inconstitucionalidade com o mesmo tema, que foram propostas por alguns partidos políticos e algumas centrais de trabalhadores, alguns sindicatos. Essas ações de inconstitucionalidade apontavam um erro na MP 927, que é uma medida provisória que tratou aí das mudanças principais das relações de trabalho em razão do Covid-19. O ponto principal atacado pelas ações diretas de inconstitucionalidade era o artigo 29 da medida provisória, que falava o seguinte: os casos de contaminação por Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Traduzindo, o artigo 29 da medida provisória falava que as pessoas que estivessem trabalhando e que eventualmente adquirissem a doença, o vírus, isso não seria considerado acidente de trabalho, doença ocupacional, a não ser que ficasse comprovado o nexo causal. Bom, a partir daí, muitas pessoas começaram a questionar esse ponto. Por quê? Primeiro, em algumas categorias profissionais é até mais fácil de fazer a conexão do nexo com a doença. Por exemplo, o pessoal da área de saúde, as pessoas que estão trabalhando em serviços essenciais, postos de gasolina, supermercados, não haveria muita dificuldade, mas outros profissionais, sim, esses teriam bastante dificuldade relacionado à doença com o trabalho. O que o STF fez foi alterar, então, o artigo 29 da MP 927 e, na verdade, o STF afastou a necessidade da comprovação do nexo causal para aqueles que estão trabalhando nesse momento. Repito, o STF, na terça-feira passada, julgando a ação direta de inconstitucionalidade de alguns partidos e de alguns sindicatos, afastou da MP 927 a necessidade de comprovação de nexo causal entre a Covid-19 e o trabalho, ou seja, todos que estão trabalhando nesse momento, seja em serviço essencial ou em qualquer outra atividade laboral, que adquiram que peguem o vírus, tem considerado como acidente de trabalho. Por mais estranho que algumas pessoas pensem, mas isso é o que está valendo hoje. Hoje é dia 3 de maio de 2020, isso é o que está valendo hoje para todo mundo no Brasil inteiro. Como eu estava dizendo, em algumas profissões isso se tornaria muito fácil essa comprovação do nexo causal, mas outros profissionais seria quase que impossível. E aí existe uma janela de contaminação, de exposição do vírus, de apresentação do vírus, que é a chamada janela assintomática, que se fala de 7 a 14 dias para que o vírus se manifeste. A partir dessa informação científica, o STF então se debruça sobre o artigo 29 da medida provisória, que a gente está falando aqui agora, para reanalisá-lo. Porque como que algum médico iria conseguir constatar em que momento, qual foi o momento que a pessoa adquiriu o vírus? É quase impossível, devido a essa janela assintomática. Às vezes as pessoas adquirem o vírus,
mas ficam de 7 a 14 dias sem ter nenhum tipo de sintoma, e daí seria impossível a detecção de qual é o exato momento que a pessoa adquiriu o vírus. Como não é possível, então, determinar qual foi esse momento, o STF então entendeu então no seu julgamento de afastar o nexo causal do artigo 29 da medida provisória 927, tornando assim todas as pessoas que adquirirem o coronavírus nesse momento portadoras de acidente de trabalho. E isso, evidente, tem consequências, muitas consequências, que eu ainda vou falar aqui até o final do vídeo. No caso do trabalhador pegar o coronavírus, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, nesse caso, todo trabalhador que adquirir o Covid-19, estando ele em atividade laboral ativa ou inativa por suspensão de contrato, ou por redução de jornada de trabalho, ou porque a empresa não está funcionando e o trabalhador está em casa aguardando o retorno da empresa. De acordo com o artigo 19 da Lei 8.213, tem doença ocupacional. O que isso reflete diretamente na relação entre empregador e empregado? Quem está trabalhando nesse momento e é contaminado fica em estado de acidente de trabalho e tem alguns direitos garantidos pela legislação, que são direitos muito importantes. Eu vou aqui pelo menos destacar 4 deles, que são os que mais se apresentam na justiça quando ocorre um acidente de trabalho. Primeiro, restituição dos gastos com o tratamento médico e remédios. Esse é um dos principais pedidos que entram nas ações acidentárias quando se é necessário. Segundo, recolhimento do fundo de garantia pelo empregador. Muito empregador acaba não fazendo isso, mas é obrigatório que se faça. O empregado, os primeiros 15 dias da doença, ele fica por conta da empresa, recebendo inclusive salário da empresa. A partir do 16º dia, ele é encaminhado ao INSS, que vai conceder então o benefício de auxílio acidente para ele. Mas a empresa continua obrigada a recolhimento do referente ao fundo de garantia, do tempo que o trabalhador estiver afastado. Terceiro direito de quem tem acidente de trabalho. Isso vale para qualquer acidente, né? Mas a gente está falando aqui agora especificamente do Covid-19. Estabilidade de 12 meses, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, como eu falei agora há pouco. Esse empregado, após o retorno do seu tratamento médico, da sua enfermidade, em qualquer tempo, ele terá, a partir do seu retorno, 12 meses de estabilidade, não podendo ser demitido, ou se em sendo, ele tem que ser indenizado esse tempo de forma integral. E quarto e último, e também que é muito falado, é muito pedido nas ações acidentárias, uma indenização por dano moral. É muito comum se pedir e se conquistar esse direito na Justiça do Trabalho. Considerações finais aqui com vocês, falando desse assunto. Eu entendo que, infelizmente, apesar de acertada, porque realmente ficaria muito difícil a detecção do momento em que o trabalhador adquirisse o Covid-19, e para provar o nexo causal seria quase que impossível para alguns trabalhadores. Mas, de qualquer forma, eu acredito que as empresas, a partir de amanhã, segunda-feira, quando tomarem conhecimento maior disso, vão aumentar o seu grau de demissões, que já está num nível elevadíssimo. Como eu tenho falado aqui em alguns vídeos, a gente não tem visto isso na televisão, a notícia que se passa é somente da doença e em relação à doença, mas das demissões ainda ninguém falou. E eu tenho falado isso aqui
muitas, milhares de demissões já aconteceram Brasil afora por conta dessa epidemia. E com essa decisão agora do STF, repito, apesar de acertada, eu acredito que muitos empresários, para evitar essa estabilidade, vão optar por demitir ao invés de encarar essa situação. Segunda importante consideração final que eu quero trazer para vocês é a validade disso. Bom, a MP 927 foi editada no início da epidemia, então essa mudança ela tem efeitos pretéritos, ela vai alcançar situações desde o início da edição da medida provisória. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da medida provisória 927 e a decisão do Supremo Tribunal Federal, já com essa reformulação dada pelo STF, e também vou colocar a decisão do STF para que vocês tomem aí conhecimento dela. Então veja bem, essa alteração ela retroage lá na edição da medida provisória, e todos aqueles que foram eventualmente demitidos nesse momento de epidemia, que adquiriram o vírus, têm o direito, tem esses 4 principais direitos que eu mencionei agora há pouco aí, que eu também vou deixar na descrição do vídeo quais são esses principais direitos. Ok? Eu volto em breve para nós conversarmos mais sobre esse e outros assuntos. Quero pedir a você a sua gentileza, o seu carinho, para assinar o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também deixe seu comentário. Se esse vídeo foi útil para você, serviu para você, teve alguma informação que foi valiosa para você ou para algum amigo seu, deixe seu comentário aí embaixo. Se tem alguma dúvida em relação ao que eu falei, deixe a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. E, se possível, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.